Salve pessoal, estamos começando em mais um ao vivo, hoje com o Eduardo Marinho aqui, mais uma vez, e agora com os cuidados necessários para o microfone. Aí, tripé de papelão, tá molhado ainda da chuva. É isso mesmo? Caraca. Isso, Já tá ligado, velho? já. Já Fala tá aí, ao vê se o vivo? áudio, já. Salve, Vê se o pessoal. áudio tá legal, Pegando a gente aqui em flagrante, arrumação. as arrumações, pra gente começar o bate-papo. Foi. E aí, Edu, tem uma primeira pergunta, ela é do Thiago Mota. Thiago Mota. E aí ele pergunta sobre amizade, né? E imagino que você tenha feito muitas amizades durante a vida. E ele queria saber se essas amizades, mesmo que você não tenha dado continuidade, né? Porque você passou por muitos lugares, não é isso? Tipo, elas são. Elas influenciam hoje na tua vida, né? Tipo, se elas foram importantes, mesmo que tenha sido por um período. Se você olhar como um conjunto, todas influenciam, né, velho? Mas é muita coisa, muita coisa. Imagina, são 40 anos. Pelo menos uns 25 de estrada, mudando sempre de lugar. Tem amizade que rolou 3 dias, 2 dias. Teve amizade de uma tarde. De composição mesmo, de afeto, de confiança. Teve muito tipo de amizade. Gente que você cruza e depois nunca mais cruza. Mas tanta gente tão frequente que virou uma coisa comum, normal, encontrar uma pessoa e nunca mais encontrar. Ou enquanto daqui a 2 anos, enquanto daqui a um ano. Né? De encontrar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 anos, depois nunca mais. Isso acontece muito, cara. O Pepe é uma raridade. O Pepe eu conheci ele em Saquarema, a gente foi vizinho durante uns 2 anos. Depois eu viajei e ele ficou no Rio, depois viajou para São Paulo, separou da mulher, passou em Minas uma vez, a gente cruzou numa feira. Oh, Pepe, aquela alegria e tal. Depois ele foi embora, eu nunca mais vi. Ele foi para Colômbia, morou lá 7 anos, adotou uma família, criou 3 filhos de uma mulher que não era dele. E vocês ficaram 7 anos sem se ver, sem se falar. Mais de 7, velho. 7 anos ele passou na Colômbia. Fora o tempo que ele passou no Peru com a família dele, o tempo que ele passou no Brasil, se a gente se encontrar. Um dia ele passou em Minas com outro peruano, vindo do Peru, e me encontrou, mangueando. O cara nem sabia manguear, o Vitor. E aí eu chamei pra lá pra casa. Foi todo mundo lá pra casa. O Pepe resolveu seguir viagem. Não, não, minto. Eles foram pro Nordeste, passaram em Pernambuco, viveram um monte, se perderam, depois se encontraram de novo, voltaram os dois, passaram em Minas de novo para ir pro Rio, ou São Paulo, não lembro. E aí o Vitor ficou e o Pepe foi embora. O Vitor morou comigo quase um ano. Quase um ano. E foi uma amizade forte, próxima. A gente morava junto, né, velho? Numa casa pequena, com a sala, 2 quartos, cozinha. Era um quarto meu, outro quarto dele. Eu lembro do dia dele ir embora, que eu fiquei pensando, será que eu vou ver um dia? Porque era muito comum, cara. Tanto que eu me identifico com aquela música que é antiga, muita gente de hoje não conhece, né? Quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. Cante uma canção que fale de amor, que seja bem fácil de se gravar. Era muito comum a situação de você nunca mais encontrar. De encontrar num festival, expor, do teu lado tem uma figura massa, você se identifica pra caramba, os filhos brincam entre si, a gente fica amigão, depois cada um toma um rumo, promete se encontrar, a gente se encontra e nunca mais. E nunca mais viu. Nunca mais. Isso é muito frequente. E muitas amizades ficaram também, ficam um tanto, desaparece, a maioria desaparece. Mas não é coisa para se lamentar, não. É coisa para se agradecer de ter encontrado. Todo mundo em movimento. Estrangeiro, então, cara, quando vai embora, eu viajei com um palestino, quase 5 meses, aprendi demais com aquele palestino. Ele era o último de uma família de 8 irmãos, que morreram todos Em guerra. em guerra contra os israelenses. Os israelenses entraram lá e foram tomando. Derrubaram a casa da família deles, eles se tornaram todos guerrilheiros. O pai morreu, foi morto com um tiro, porque resistiu. E aí não queria que derrubasse a casa dele. Estavam derrubando as oliveiras, que tinha isso, ele me falou. Que as oliveiras são simbólicas, velho, porque é uma árvore muito difícil de pegar. Pela falta d'água do terreno, não sei, é que você tem que cuidar até ela pegar força. Então cada oliveira
é uma vitória. Então, uma das coisas que o exército de Israel faz quando entra no espaço palestino é derrubar as oliveiras. É como se simbolicamente fosse cortar as raízes, para aquele povo ir embora. Aquilo é deles por mandato divino, vamos dizer assim. Na cabeça deles é isso mesmo. E esse cara guerreou até morrerem os últimos dois, junto com ele. E aí ele fugiu. Pegou um navio grego e ia limpando maçaneta, fazendo um trabalho de base, até descer no Brasil. Desceu no Brasil sem saber o que ia fazer. E ele desceu no Desceu no Brasil. Brasil sem saber o que fazer, aprendeu artesanato com os hippies, era a época dos hippies. Pode deixar só esse, inclusive, porque o microfone fica mais. Começou a viver disso. Quando eu conheci, ele estava colado com a mina. E a gente viajou junto, estava em Minas. A gente fez várias feiras agropecuárias, expomos junto em vários lugares, pusemos juntos. E ele me contou muitas histórias, depois eu fui para Bahia e ele nunca mais, velho, nunca mais vi. Nunca mais vi, não sabia nem falar o nome dele. Ele falava, me chama de Jonas. E aí, Ele dizia que era impronunciável o nome dele. Eu falei, fala o seu nome aí. Ele, não, você não vai saber falar. Ele falava um português muito, muito bom, velho. Você não vai saber falar. Eu falei, pô, fala aí pra eu ouvir, cara. Aí ele falou o nome dele. Eu tentei repetir igualzinho. Ele falou, não é isso. Me chama de Jonas. E encerrou o assunto. e imagino que, apesar de ter sido breve esse encontro, com certeza, tipo, rende frutos, porque quando tu imagina que tu vai encontrar um palestino, né? Então, apesar de ter sido breve, Ex-guerrilheiro. ele deve ter te passado uma carga Muita de coisa, informação e velho. vivência. Uns 2 anos depois, eu estava na Bahia, já tinha nascido a Dara, morava na casa de palha. Tinha recebido um amigo meu que era mestre de capoeira, que ele arrumou um problema em Salvador, teve que ficar escondido, foi me esconder na minha casa. E ele ia para Salvador e trazia gringo. Ele era guia turístico, capoeirista, arrumava gringo para guiar. E uma vez ele trouxe um casal de israelenses. E que tinha, era um casal de que, pelo que eu vi, em Israel, o cara quando termina o ensino médio, ele entra direto no exército. E passa lá 5 anos, pelo menos foi o que eu entendi daquele casal. Os dois tinham saído do exército e receberam 6 meses para viajar pelo mundo. Sim. E saíram viajando pelo mundo. E chegaram lá. Eu tentei puxar o assunto. Cara, eu viajei com um palestino e tal. Velho, é impossível falar de palestino com eles. Eles ficam muito nervosos, muito raivosos. Eu evitei o assunto. Porque eu comecei a contar o que o cara me dizia. O que o palestino tinha falado? Da situação da Palestina. Ele não tinha interesse de me enganar. Ele estava contando assim, como numa feira de artesanato, uma conversa casual. Ele tava me não tinha por que ele estar inventando. Mas os israelenses, você via as veias saltadas. Eles mentem, você não entende, você não entende. Aí eu preferi não tratar mais do assunto. Eu vi que com os israelenses não dá para falar sobre esse assunto. Velho. Quer dizer, até hoje eu lembro dessa história do palestino. Até hoje, velho. Contar uma. Desses israelenses. Atenção, a última, que ele estava ainda com o fuzil dele, que ele estava numa barraca, próximo a um riacho. Ele saiu da barraca, desceu, os 2 irmãos estavam dormindo, ele era o mais novo. Os 2 irmãos restantes, os outros 5 tinham morrido, estavam na barraca. Ele acordou, saiu quietinho. Ele, como mais novo, não podia incomodar os mais velhos. Eles são muito rígidos nas tradições. Então ele saiu em silêncio e desceu para o rio para lavar a cara, para preparar alguma coisa, não sei se fazer um café, não sei. E ele estava no rio, se resolvendo de manhã, quando ele escutou tiro. Mas muito tiro. Ele se escondeu numa gruta e esperou. Aí pararam os tiros. E deu um tempo, foi saindo, foi saindo. Quando ele chegou na barraca, a barraca estava varada de bala e os 2 irmãos estavam mortos. Os 2 corpos lá dentro. E ele não viu nem quem foi. Ele diz que foi o exército israelense, né? Mas ele não viu. E aí ele foi embora dali, falando, eu sou o último da família. Largou o fuzil lá mesmo e desceu para o porto. Chegou desarmado, conversou com o comandante de um navio, e o comandante conseguiu acessar o cara. O cara entendeu que ele estava em fuga, que ele não tinha documentação, colocou ele clandestinamente dentro do navio, o capitão do navio. E ele foi fazendo serviços gerais até descer no Brasil. Aqui, não sei o que ele fez, ele se resolveu um serviço de imigração, já tinha um papel dando direito a ele como refugiado. Então, essa história foi uma das que ele me contou. E bem impressionante, né? Ele viu os cadáveres do irmão, assim, dos 2 irmãos. Da família, no caso. O fim da família, eram os últimos 3. Ele veio para o Brasil para manter, para se manter vivo. O Benjamin, de Pernambuco, ele botou a pergunta assim, no nosso estado de consciência, onde ainda achamos que tudo tem que ter um culpado, procurando culpas, né? Ele pergunta se o vírus, o que está acontecendo do coronavírus, não pode só reafirmar isso, no caso de estar culpando China, tem gente que tem história para culpa para tudo, né?
Então, no caso, ele acha que... A pergunta é, será que o vírus não pode reafirmar isso? Culpados, ficar buscando culpa? Não, buscar culpado é uma tendência que a gente tem. Não sei se é pela ideologia cristã, não sei se é pela. Porque as ideologias cristã, muçulmana e judaica são muito parecidas, têm o mesmo livro inicial, né? Ali se trabalha muito com culpa. Eu não trabalho com culpa, velho. É muito tempo que eu aboli isso das minhas análises. Eu trabalho com responsabilidade. Então, em qualquer ato, eu tenho a minha parte da responsabilidade. Eu não posso tratar da tua responsabilidade ou da responsabilidade do outro. Eu posso tratar da minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Por menor que seja, tem a minha. É nela que eu estou. Agora, para analisar as coisas, eu não analiso com raiva, procurando um culpado. Porque eu sei que cada atitude tem sua consequência, cara. Não passa nada que não seja causa e consequência. Então, se o cara está cometendo um deslize, está cometendo uma coisa pesada, está cometendo um equívoco ali, ele vai sofrer as consequências desse equívoco. Não cabe a mim determinar quais são. Não cabe a mim julgar. Eu posso analisar a atitude, concluir que eu não tomaria essa atitude, achar errada, mas não vou julgar o cara. A vida julga o cara. Nesse ponto eu sou bem espiritual, velho. Eu tenho os meus erros para cuidar, por que eu vou ficar cuidando dos erros dos outros? Os erros dos outros vão me servir de quadro negro, sabe, de aprendizado. Que pretensão é essa, que arrogância é essa de determinar a culpa? A não ser uma coisa muito simples, muito óbvia, muito básica, mas no geral, para analisar as coisas, as pessoas correm para a culpa porque isso superficializa a análise. Você chegou na conclusão, culpado é ele. Acabou. Resolveu. Resolveu entre aspas. Porque se você for analisando sem culpar, você pode levantar várias possibilidades, você pode levantar hipóteses, você pode concluir coisas diferentes, você pode determinar vários tipos de responsabilidade. Por exemplo, numa traição, o cara traiu o outro. Bom, antes dele trair, o outro confiou. Então já foi um desencadeamento de erro sobre erro. O outro confiou numa pessoa que não merecia confiança. Cabe a esse que confiou, em vez de correr atrás e matar o que traiu, perceber melhor com quem que ele está tratando e desenvolver a capacidade de sentir o caráter do outro. O outro demonstra o caráter dele. Se você não tem profundidade para perceber, cabe a você desenvolver essa profundidade. Ir atrás e ir à forra, simplesmente vai satisfazer seu ego. Eu fui traído muitas vezes, cara. Eu trouxe gente para dentro de casa, porque eu também fui recebido dentro de casa, muitas vezes, por gente que nem me conhecia, em confiança. Então, quando eu comecei a ter casa, porque com filho você tem que ter casa, pelo menos a maior parte do tempo. E eu recebia pessoas que estavam passando, vendendo artesanato, já cumprimentavam. Naquela época a gente se cumprimentava, velho. Não tinha essa agressividade que hoje os hippies têm. Era muito amoroso. Então eu vi o cara mangueando, e aí, como é que é? Tá vindo de onde? Tá indo para onde? Não exigia que ele tivesse dread, eu não exigia que ele... Nada, não tinha exigência, cara. Você respeitava o outro como ele era, não importa. Tá vindo de onde? Cheguei hoje na cidade e tal. Tá, vamos lá para casa. Eu levava. Até começar a sofrer traições. E eu nunca fui à forra, mano. Quando o cara me enganava, me roubava um alicate, pedia um dinheiro no vizinho e ia embora. Daqui a pouco o vizinho falou, o teu amigo me pediu um dinheiro emprestado aí, falou que tá no sufoco. Eu disse, pô, o cara foi embora. Eu falei, eu quero meu dinheiro, velho. Eu confiei nele por tua causa. E eu tinha que arcar com prejuízo. Em vez de eu, de princípio, falava, pô, filha da puta, né, cara? Mas logo em seguida, eu pensava, como é que eu podia ter percebido que esse cara é desse jeito? Aí lembrava como é que ele estava se comportando. E via que no comportamento dele, ele me deu vários sinais de caráter e eu não levei em conta. Porque eu me identificava com o fato dele ser viajante, de fazer artesanato, achava que era um equívoco dele, até que esse equívoco me alcançava. Me roubar um livro, me roubar um alicate, uma coisa grave, mano, uma ferramenta de trabalho, eu com já 2 filhas na época. Aí eu parava para analisar. Desde a hora que eu encontrei essa figura, como é que eu podia ter percebido isso? E aí puxava pela memória desde o primeiro olhar, desde o primeiro cumprimento, e vinha trazendo na memória passo a passo. E fatalmente eu encontrava momentos em que ele revelou o caráter dele e eu não levei em conta. São os sinais. Tanto que eu comecei a fazer um brochinho, há sinais, ver quem é capaz. Com o tempo e a prática, eu fui começando a perceber os sinais. Teve vários que eu falava, pensava em levar para casa, mas não dizia. Fazia uma amizade, tem outro lugar bom de mangueira ali, vamos lá. Aí ia para o mangueiro ali. Aí o cara dava sinais de caráter, bom, esse não vai para casa. Despistava, mano, tô indo nessa, vou nessa e vazava. Porque eu já estava percebendo os sinais. E era muito comum. O mau caráter, velho, ele sempre dá sinais. Pode ser mais sutil, ele pode ser mais descarado, mas ele sempre dá sinais. Se você estiver atento, você desenvolve essa percepção. Agora, se você quiser ir à forra, o cara me traiu, você vai lá e quebra ele,
Você se vingou, você resolveu o problema na sua vingança, mano. Você satisfez um primitivismo do seu ego e você não se acrescentou em nada. Você não aprendeu nada. O traidor, ele não te trai porque ele tem raiva de você. Ele te trai porque ele tem um caráter frouxo. Porque ele é capaz de trair, ele é interesseiro. Ele vê um troço que interessa a ele, ele pega e guarda. Ele rouba. Ele estabelece para si um tipo de vida que é um inferno, velho. Ele tem as consequências disso. Ele não é assim só comigo, ele é assim constantemente. De vez em quando a vida dá um pau nele. De vez em quando ele é pego em flagrante. De vez em quando ele é encontrado por alguém que foi traído. O cara estabelece seu próprio inferno. Não cabe a mim correr atrás dele. Não cabe a mim mostrar para ele nada. Sabe aquele disparate, vou quebrar a cara dele para ele aprender a não trair ninguém. O cara não aprende nada apanhando, velho. É você que está satisfazendo seu ego. É você atuar Tá onde se dá, quem você. Então, desenvolver essa tá indo percepção, afora. talvez, é isso. É isso, mano. Manter a paz de coração, Porque velho. não vai dar pra mudar ele, né, com a porrada. Mas ou você pode viver. se mudar. Exatamente. Se eu não percebi, eu posso desenvolver a capacidade de perceber. A cada traição eu fui evoluindo. Hoje é difícil eu ser traído. Não é que não é impossível, mas Desenvolveu uma percepção. é muito mais fácil perceber a falsidade no olhar das pessoas. Porque eu me preocupei em desenvolver essa percepção. E tem gente que desenvolveu na prática sem nem ter intenção de desenvolver. Por uma questão de sobrevivência, eu não posso ser traído. Cada traição que eu tomo é um baque sério. E exatamente isso, né? Você fala assim, me roubou um alicate pra gente, assim, muita gente, um alicate, tipo, não é um instrumento da nossa realidade. Mas, assim, Mas como era se a minha tivesse roubado, fonte, a exatamente, fonte é da como se comida tivesse dos meus roubado, filhos. pô, meu computador, mano, minha câmera, A ferramenta de exatamente, trabalho, ferramenta mano. de trabalho. Tem gente que olha assim, mas eu roubou um alicate. Não, mano, era a forma que você encontrava de... E tem outra coisa, velho. O alicate eu comprava ele, bico redondo, depois eu pegava uma lima, velho, e ficava horas para deixar ele no jeito que eu queria para trabalhar. Levava horas arrumando. Então já tinha uma relação até afetiva, tinha um carinho com ele, eu brincava, fazia sambinha, batendo ele, rodava no dedo. Já tinha até uma relação afetiva. O cara levar isso era vamos dizer, uma heresia, um pecado mortal. Mas é problema dele, mano. E logo ali ele está sofrendo. Não cabe a mim fazer a forra, fazer a lição dele. Cabe a vida, mano. A mim cabe aprender. É a lição que me cabe. Qual é a minha lição? Distinguir o caráter das pessoas que eu levo para dentro de casa. Pode crer. Toma mais cuidado. Muitas vezes a gente falava para mim, pô, tá vendo isso que dá você receber quem você não conhece? Mas, porra, foi recebendo que eu não conhecia, que eu conhecia as melhores pessoas, velho. Eu não vou permitir que um otário, um sem caráter, que vem no meio de vários, me faça fechar as portas para essas oportunidades que eu tenho. De gente que traz conhecimento, que tem caráter, que fica agradecida de você receber, que tem uma relação ótima, que é super produtiva. Prefiro correr o risco. Agora, com a prática, você vai aprendendo a evitar o risco, a perceber o risco antes. Não leva para casa. O nego vai chamar isso de sabedoria. Eu chamo de escaldamento. Você já sofreu bastante por aí, você não quer mais. Tá escaldado. Tá escaldado, velho. Então, Aí você já percebe, é tipo uma sabedoria. Sabe aquele preto velho, antigo, que olha, não fala nada. Você já entendeu tudo, cara. O cara não vai nem verbalizar. Mas ele já sentiu, Já sabe. pela experiência, pela vivência, por ser uma pessoa pobre, para quem ninguém finge. Os pobres têm essa vantagem, ninguém finge. Semelhante ao Vilmar, aquelas vídeos, só no... Só no olhar, só na postura corporal, ele dizia o que ele estava querendo dizer. Não sei nem se ele estava querendo dizer, mas estava dizendo para mim, para tu. Para outros, talvez que estivesse assistindo, não. Aquela mina mentindo ia passar como falando a verdade. Para contextualizar, se tu puder contar essa história do Vilmar, quando a gente foi lá, eu queria... Alguém viu a gente, né? E alguém me reconheceu. Dentro de uma caverna. E viu que a gente foi lá, na Vale da Utopia. Então a figura já imaginou que ia na caverna do Vilmar. Tanto que quando a gente estava lá, que ela chegou, a mina chegou esbaforida, né? Você que é o Eduardo, falou com você, não foi? Ela nem sabia, alguém mandou ela lá, que ela era da rádio. Só para contextualizar a galera, o Vilmar é um cara que mora dentro de uma caverna lá em... É o homem das cavernas. lá em 30 anos morando numa caverna. Isso, e a gente foi lá, e aí foi... Para trocar ideia. E ele é conhecido na área, porque tentaram tirar, né, o interesse econômico, foi lá para expulsar aquele cara. E aí houve um movimento no mundo inteiro, que ele já era conhecido, para manter ele lá. E quem chega lá não diz que ele é assim tão conhecido, cara. O cara é humilde, calado, silencioso, um olhar sereno, tranquilo. Imagina, 30 anos dentro de uma caverna, né? Então tu fica... Bem tranquilo mesmo.
E aí chegou a mina, esbaforida, querendo dizer que, não, olha, se você vai falar com ele, nós estamos tudo a mesma coisa. E a gente olhava para o Vilmar e a cara dele, a postura dele, tudo dizia que a mina estava mentindo. Ele não disse uma palavra. Talvez essa mina conseguisse enganar outras pessoas. Mas a gente que já está escaldado com essas coisas, já percebe os sinais, já viu que a mina está conversando fiado. Foi só deixar ela terminar de falar, que ela ficou sem graça, não teve mais o que dizer, saiu fora e a gente fez o que tinha que fazer. Exatamente. E essa questão também de desenvolver essa percepção tem muito do lugar da vítima, né? Tipo, se a gente... Claro que quando a gente é traído, a gente é vítima de uma parada realmente. Tipo, não é que esteja falando que você é vítima. Mas sair desse lugar, às vezes, de tipo, olha o que me aconteceu e não tipo, vou dar função a essa porra, sabe? É muito disso também, né? Tipo, Parar e sair pensar, né? desse Por lugar. que eu fui traído? Exatamente. Não ficar no sentido de, caraca, meu Deus, por quê, né? Onde que eu poderia ter visto, né? Velho, duas maneiras de você perder as lições da vida é você entrar em revolta ou em depressão. O cara me traiu, filho da puta, eu vou pegar ele e tal. Ou então eu não mereço isso, puta merda, não mereço, cara, que sacanagem, vira vítima. E aí você não pega a lição, cara. Como é que eu podia perceber que essa pessoa era assim? Puxa pela memória, você vai ver. E você aprende para aplicar em outras relações. Porque as relações não param, velho, é uma atrás da outra. É uma atrás da outra o tempo todo, ainda mais para quem se movimenta. Está sempre se relacionando. E aí o aprendizado de uma relação se aplica na outra. O aprendizado de um conjunto de relações vai definindo cada relação que você encontra. Ou seja, tem vários parâmetros para medir. Não é que você vai avaliar a pessoa por completo, mas você vai perceber se dá para tratar com ela ou se não dá. Você vai perceber o limite da mentalidade dela para não forçar a barra. Até onde você pode falar, a partir de onde é nocivo você falar. Porque se eu vou tentar esclarecer alguma coisa e sinto que a pessoa está se enervando, está ficando nervosa, eu paro de falar. Eu não quero deixar ela nervosa. Eu quero que ela entenda. Se eu perceber que ela não pode entender, eu paro de explicar, velho. Até porque eu não tenho obrigação nenhuma. É só um prazer. É como plantar, velho. Você tem que plantar sementes na terra que lhe é própria. A ideia é a mesma coisa. Não adianta você chegar com uma ideia para uma mente que não é própria para aquela ideia, que rejeita aquela ideia. Você não só está perdendo a semente, que está arrumando uma possibilidade de conflito, de desgaste, de criar sentimentos ruins. Eu acho importante você se preocupar com os sentimentos que você provoca. Eu acho que nesse ponto as pessoas andam muito distraídas, por isso tem tanto conflito. Sim. Porque você não presta atenção no sentimento que você está causando em volta de você. Sim. E você vai até que alguém explode. As pessoas também não podem, as pessoas não sabem avisar. Olha, isso que você está fazendo está me deixando nervoso. A pessoa não fala isso, velho. Ela vai ficando nervosa. E na hora que ela for falar, ela já está para explodir. E ela fala de um jeito que você não vai aceitar. E aí você vai responder na mesma altura e pronto, está estabelecido o conflito. Aí não sabe onde é que vai parar. E não vai nunca vale a pena, velho. A Samira Diva, aqui no YouTube, ela perguntou, ela falou, se tem vítima, então tem culpado. Ela faz uma pergunta, né? Tipo, ela bota assim, tipo, que a gente tá falando em vítima, ela falou, se tem vítima, como se, você acha que tem culpado? Depende, mano, depende. Eu não gosto de pessoalizar a culpa. Por exemplo, se tem miséria, existem vítimas de crimes sociais. Sim. São multidões roubadas nos seus direitos constitucionais. Eu fico à vontade de falar que a culpa é do Estado, é da estrutura social. Aí você não pessoaliza a coisa, não foi fulano ou cicrano, não. Essa estrutura tem milênio. Pode crer. Então é uma formação dominada sempre por elite, sempre por gente podre de rica, que não precisa de mais grana, mas para manter esse privilégio precisa de manter as pessoas sem grana. Sim. Simplificando bem é isso. A riqueza extrema necessita da miséria extrema, porque é da miséria extrema que vai sair não só os empregados, mas a força de chantagem para que os empregados se submetam, por medo de cair na miséria. Aceitam a mixaria para não passar fome. Então, para mim, a culpa da miséria é a riqueza. Entendeu? Mas aí eu não vou olhar para o rico com raiva. Ele nasceu nessa estrutura. Ele não é culpado por essa estrutura. Ele foi condicionado a sentir superioridade. Foi condicionado a achar natural explorar os mais pobres. Sim. Ele não encara o mais pobre. Isso é um condicionamento espiritual até. Ele não encara o mais pobre como uma pessoa igual a ele. Porque senão ele vai se sentir injusto. Ele paga uma mixaria que ele jamais aceitaria, mano. Uma mixaria que ele gasta num dia, de repente. Numa festa, ele gasta mais do que um salário que ele paga. Sim. Então, se
se sentir igual a quem ele assalaria, ele vai se sentir injusto. Então, uma defesa da consciência dele é acatar esse condicionamento social de que você é superior. Quantas vezes eu ouvi isso? Cara, você está num patamar superior, você não pode se rebaixar, ser pobre. Para mim isso não é se rebaixar, mas para a cultura social é. Então, aquele cara que é rico, ele não consegue olhar para o empregado dele com igualdade. O mais próximo que ele chega de igualdade é a benevolência. Eu vou ajudar ele, coitado. Eu estou ajudando porque ele é um servidor bom, sempre me trata muito bem, muito educado, sempre tem um sentimento de superioridade. Isso é um condicionamento. Eu não vou culpar essas pessoas, mano. Eu seria muito primitivo, muito superficial. Eu vou perceber isso, eu não trato com isso. Quando eu pintava quadros, eu sentia que frequentemente incomodava, eu via o incômodo nos olhos. Eu olhar para o cara com igualdade. O cara é um magnata. Ele constrói hotéis. Ele compra quadros assim, de dezenas. Gasta 100 mil, 200 mil reais de quadro, de pintura, para decorar os ambientes ricos que ele constrói. Então, quando ele chega na galeria, ele só encontra concordância, mano. Todo mundo gosta dele, todo mundo ri das piadas dele, todo mundo concorda com tudo que ele fala. É um bando de puxa-saco. E eu estava na galeria depois de 20 anos de estrada. Estava na galeria porque meu quadro era bom, velho. Minha pintura era suficiente para estar ali. E eu via muito frequentemente as pessoas me cobrando que eu tivesse agradecido. Não cobrando diretamente, você tem que estar agradecido por estar aqui. Mas esperando que eu me submetesse a coisas que eu não gosto por estar ali. E eu estava fazendo uma experiência. Várias vezes eu senti no olhar das pessoas, principalmente esses compradores, um incômodo e uma estranheza muito grande do meu olhar para eles. De estar olhando como eu estou olhando para você. E o cara falar uma coisa, eu falo, eu penso diferente, mano. Eu penso assim, assim, assim. E nego tomar um susto, ele não está acostumado. Eu era um pintor de merda, um ralé. Eu não podia ter ousadia de discordar dele. E quando a minha discordância tinha substância, aí eu sentia raiva. Como se o cara perguntasse, quem você pensa que é para falar assim comigo? Tratando assim. Você não pode me mostrar meu erro. Você não é ninguém. Você não é empregado. Pois é. Não, frequentemente, cara. Uma pergunta que eu ouvia sempre quando isso acontecia. Você é comunista? Que nem aquele cara que estava naquele grupo. Eu vi os pintores cercando um cara ostensivamente rico, e todo mundo ouvindo ele falar, e eu cheguei perto. E ele estava falando alguma coisa que me levou a comentar da desigualdade da pobreza. Porque eu tenho muito esse foco, né? E aí ele falou, ele fechou aqui as sobrancelhas, né? Enrugou isso aqui. Fisionomia é uma coisa boa de levar em conta. Né? Olhou para mim, falou, não, mas qualquer um nessa sociedade que se esforçar pode ficar rico. É só se esforçar, de verdade. Aí na mesma hora eu falei, você já viu os caras botando asfalto na rua? Com aquele rodo de madeira, em cima de um piche granulado, soltando fumaça, cheirando querosene debaixo de um sol imenso. Você acha que eles não estão se esforçando? Ou você acha que eles estão ganhando muito dinheiro? Velho, a roda de pintores desfez. Saiu um para cada lado. Ficou só eu e o cara. E o cara me olhou como quem ouviu heresia. Falou, você é comunista? Eu falei, não, estou comentando a sua opinião, cara. Você acabou de dizer que qualquer um que se esforça nessa sociedade pode se encher de dinheiro, pode ficar rico. E eu estou te mostrando um trabalho esforçado. E ninguém não vai ficar rico, isso não é verdade, você está equivocado. Isso é conversa de comunista. Virou as costas e foi embora. Daqui a pouco veio o dono da galeria. Ele foi lá pro dono da galeria, porque é aquele pintorzinho de merda lá, que está me afrontando. Não estava afrontando ele. Foi o que eu falei com o dono da galeria. Não estava afrontando ele, mano. Estava dando minha opinião. Você não pode dar opinião pro cara desse? Por quê, meu irmão? Porque ele compra um monte de coisa. Não, isso é outro assunto. Quer dizer, o cara vai mudando de assunto. Tá me levando pro interesse. Eu não vou opinar por interesse, parceiro. Mas eu estou te botando na minha galeria, você está botando o meu quadro, porque ele está bom. Inclusive eu deixei ele aqui por R$300, você está vendendo por 2.500. Foi esse cara, foi o exemplo mais crasso e a última vez que eu expus em galeria. E o fim da conversa foi, quer saber de uma coisa, o galerista? Quer saber de uma coisa? Pode pegar seu quadro aí e levar da minha galeria, que eu não quero mais você aqui não. Eu falei, putz, sabia que a gente ia concordar em alguma coisa, me dá meu quadro aqui que eu vou embora. E fui fazer serigrafia, eu falei, não quero mais ir para a galeria, mano. Isso aí foi a gota d'água. Já tinha acontecido um monte já. Daí que tu começou a botar então... No papel, na serigrafia e na rua. Eu tinha feito serigrafia em camiseta também. Pode crer. Mas aí eu fazia camiseta, né? Comprava malha. Cortava a mão. Cortava na mão. O Speakzinho, é um perfil aqui do YouTube,
ele está perguntando para você qual o papel do ego no desenvolvimento da consciência humana. Como que você vê o ego, assim, tipo, no desenvolvimento? O desenvolvimento da consciência humana não vem do ego, mano. Vem do interesse. O ego é o eu mais profundo. O ego ele é muito bom enquanto ele te dá dignidade. Enquanto eu vendia artesanato, achava meu artesanato ótimo, bonito, tinha orgulho do que eu fazia. E alguém falava, isso aí pra mim é merda. O meu ego me defendia. Dizia, não, o troço é bom, o cara é que é um otário, o cara é que é um insensível, ele não tá vendo. Ele tem outra mentalidade. E passava para diante. Isso não me doía em nada. O ego é bom quando ele defende a gente, não deixa, evita que a gente sinta humilhação. Você tem confiança em si, tem segurança pessoal, e qualquer tentativa de humilhação é somente isso mesmo, uma tentativa de humilhação. Você só vê um cara querendo humilhar alguém. É feio isso, alguém querer humilhar outra pessoa. Eu sempre achei feio. Então eu não me humilhava com isso. Deixava bater. O ego só é ruim quando ele começa a te fazer sentir maior do que as outras pessoas. Então se eu estou enxergando um pouco além do que as pessoas que estão aqui do meu lado, se eu sentir superioridade, eu estou perdendo uma grande oportunidade que eu posso falar com todo mundo. Olha, moçada, eu estou vendo assim, assim, assim. Eu vou ser muito mais útil se eu conseguir fazer as pessoas verem o que eu estou vendo. Não vou sentir superioridade, vou sentir responsabilidade. Vou tentar passar da forma mais carinhosa possível. E não de forma arrogante. O ego faz isso, ele te dá arrogância. Você fica vítima de si mesmo, cara. Fica cego, não percebe as coisas, perde capacidade de percepção, engrossa o seu sentimento, fica insensível, fere as pessoas com facilidade. O ego, tudo, velho, tem uma forma boa e uma forma ruim. Tudo. Tudo. O medo é bom até onde a gente dá prudência, pra você não estar se arriscando de bobeira. Para se mostrar, para provar alguma coisa para si mesmo, até insegurança você querer provar alguma coisa para si mesmo, ou para os outros. Mas ele é ruim quando ele te acovarda. Eu quero viver uma vida livre, eu tenho emprego de merda, eu detesto o lugar que eu vou, mas eu tenho medo de sair dali, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo do risco. Sim. E fico preso lá. Esse medo é covardia. Ele está me impedindo de fazer o que minha consciência pede, o que o meu sentimento pede. Então o medo é bom quando ele te dá prudência, é ruim quando te dá covardia. O ego é bom quando ele te garante a dignidade, o respeito próprio. Ele é ruim quando começa a te fazer sentir superioridade diante dos demais. Como uma pós-graduação, doutorado, essas coisas. Você olha como é que os caras são. É raridade o cara que mantém a humildade. Perde a humildade e perde a capacidade de aprender, de se desenvolver, de se comunicar, de trocar afeto. É só prejuízo, mano. Sentimento de superioridade é só prejuízo. Só cria afastamento. Chega a ser meio estúpido. O Marco Ortiz, do grupo dos que estão acompanhando a viagem, lá do WhatsApp, ele faz uma pergunta para você. Eduardo, além da velha cortina de fumaça impregnada da mídia, com tanta desinformação e esperança sendo alimentadas, você acredita que tudo voltará, aspas, ao normal? Ou podemos considerar que essa crise sistêmica como irreversível e a quebra de paradigmas sem precedentes em nossos tempos? Você acredita que isso é uma quebra de paradigma e que as coisas vão voltar ao normal? Fala tu aí o que é quebra de paradigma. Quebra dessa normalidade. Pois é, eu vou pegar exatamente a palavra normal. O que é o normal? Em cada lugar do planeta o normal é um normal diferente. Tudo volta ao normal. Acho que nada volta, mano. O tempo não volta nada. Daqui a 2 dias eu já não sou a mesma pessoa. Só que é de uma forma muito imperceptível que se dá essa mudança. As pessoas têm muita pressa, elas querem ver aquela mudança que elas esperam ver. Está tudo em mutação permanente, não tem nada parado, nada volta a ser. Até os minerais estão em mutação permanente. A sociedade está em mutação permanente. Eu acho que nós estamos no intensivão. É um momento para alguns de reflexão, os que podem refletir, os que têm condição de refletir. É um momento de inferno para os que vivem aglomerados, e é a maioria das pessoas. Um momento de inferno para aqueles que sofrem violência doméstica. O violentador está em casa. Então está vivendo um inferno ali. Agora, é aquela coisa, eu estou num momento de concentração. Não vai voltar a ser o que é. Não vai voltar a ser o que é, velho. Como o que é, não é o que era. Em 1960 eu nasci, em 70 era de um jeito, em 80 era de outro jeito, 90 era de outro jeito, 2000 de outro jeito, 2010 de outro jeito, hoje é de outro jeito. E hoje nós entramos num período de intensivão. Né? Eu acho que está se enxergando muita coisa. O que vai ser quando acabar, aí já é um exercício de futurologia, isso eu não faço.
que não vai ser a mesma coisa? É evidente que não vai. E não seria a mesma coisa ainda que não tivesse a pandemia. Só que a pandemia está, vamos dizer, botando uma pressão, sabe, nas mutações. Então acho que vai apressar a coisa. É como você agitar uma reação química. Ela se apressa. Então nós estamos nessa coisa, nós estamos internalizados num mundo que puxa a atenção para fora, para a superficialidade. A forma vale mais que o conteúdo, a grana vale mais do que o caráter, a pose vale mais do que o sentimento. Nós estamos num período em que essas coisas estão se diluindo. Ninguém está podendo se mostrar. Está todo mundo dentro de casa, dentro de si, com a oportunidade de refletir. Está internalizando, obrigando a um movimento contrário ao que a nossa sociedade do consumo estimula, que é externalizar. O que vai vir daí eu não sei, velho, mas que vem coisa e vem coisa forte, eu não tenho dúvida. Eu estou esperando descer os discos voadores já. Tem uma pergunta aqui, eu não entendi bem o nome desse perfil. Optimus Prime, sei lá. Eu não sei o que é isso, não, velho. Ele pergunta assim, Eduardo, você acha que as estruturas que se sustentam das injustiças foram construídas por algum grupo ou foi algo que foi se tornando, que foi se formando naturalmente? Naturalmente? Como assim, cara? O que se forma naturalmente é floresta. A sociedade humana foi formada por elites, sempre. Os mais poderosos foram formatando a sociedade, a seu favor, sempre. Sem solidariedade nenhuma, sempre em proveito próprio. Mas desde milênios, cara. Desde milênios. Hoje você tem banqueiros, mega banqueiros mundiais, que preparam seus filhos, seus herdeiros, para manter o seu império. Eles morrem e os caras já vão ficando mais velhos, já formando os novos, para se manter. Como é que se compra um Estado? Como é que se mantém uma dívida escorchante para se tomar os orçamentos dos Estados? Como é que se controla a política interna? Como é que se procura os grupos de traidores nacionais para poder compor com eles, para formar as elites? As elites são sempre traidoras, mano. Sempre traidoras nacionais. Traem a sua nação para entregar para o poder externo que mantém essas elites no poder internamente. É o processo da colonização, que antes era explícito e institucionalizado, se desinstitucionalizou e permaneceu pela economia. Pode crer. Pela intelectualidade, pela subalternidade acadêmica. Você vê como é que o cara é visto quando alguém fala na academia, esse cara estudou em Sorbonne, esse cara vem de Harvard. Para mim deveria ser suspeito, mano, de subalternidade, de desprezar o nosso povo. Mesmo sendo brasileiro, ele estudou lá, ele volta de lá achando que é superior porque esteve lá. Se esteve em Harvard, então para mim é mais suspeito ainda. Mas já vem com bagagem de arrogância que não me interessa tratar com ele. Me interessa tratar, velho, com quem está servindo ele. Porque ele se sente todo superior e não se lembra que a barriga dele está cheia por causa de mão de pobre. Que ele está com o pé num sapato porque pobre foi escravizado para fazer o sapato dele. A roupa dele de marca, caríssima, foi pobre que fez. Pobres geralmente escravizados. As grandes marcas colocam suas fábricas onde não tem direito trabalhista. Mano. Escraviza criança. Mas aí o massacre publicitário, marqueteiro, faz você acreditar que usar marca é um fator de superioridade social. Deveria ser uma vergonha, porque todas as marcas têm trabalho escravo na sua esteira. Mas é apresentado como para ter orgulho. Eu tenho vergonha, mas eu não posso impor isso às pessoas. Se eu for reclamar de cada marca Adidas que eu vejo, cada marca Nike que eu vejo, eu vou ser um chato, velho, xingando todo mundo. Eu vejo os sinais da subalternidade à minha volta. E eu não me debato contra eles, eu sei como é a minha sociedade. E é nisso que eu estou trabalhando. No meu tempo de vida, que é muito pequeno, eu trabalho nisso. Mas eu procuro a terra fértil. E não vou falar com um cara que ele não vai nem entender o que eu estou falando. Não vai nem acreditar no que eu estou falando. Eu não vou contra o massacre publicitário midiático, porque isso é burrice. Eu pego as pessoas que já estão propensas a tomar consciência. E essas vão passar para outras pessoas que estejam propensas também. Está nascendo gente nova o tempo todo. Os velhos estão morrendo o tempo todo. É uma reciclagem permanente de gente, velho. Os velhos morrendo e os novos nascendo. O número de novos diferentes do convencional, que não tem um olhar de enquadramento, está muito maior do que na minha época de criança, velho. E cada ano que passa eu vejo mais jovens e novos aparecendo, questionando com muita competência, não assimilando automaticamente nada, não se dispondo à vida social convencional, porque não satisfaz realmente a alma.
não acreditando mais que a satisfação é externa, é ter pessoas que estão querendo ser. Está nascendo novas levas o tempo todo. É o processo planetário. Pode crer. Você falou ET e parecia ET. Aí vê que nós somos contraditórios. A Bruna Altaíra, ela faz uma pergunta aqui legal. Ela falou assim, nesse tempo de crise que a gente está enfrentando, você acha que as pessoas podem se questionar enquanto consumidores? Serve para isso, para elas questionarem questão até do consumo animal, desenfreado, a indústria agro? É muito difícil você falar das pessoas como se elas fossem um bloco homogêneo. Homogêneo. Haverá pessoas que questionam, como há, as que questionam mesmo não estando em crise. Bom, estamos falando de uma crise específica, porque para mim, uma sociedade que tem miséria é uma sociedade em crise. Então a gente sempre teve em crise. Enquanto há miséria, abandono, analfabetismo, fome, desabrigo, isso para mim é crise, é uma sociedade que vive em crise. Que para resolver essa crise é preciso tirar o poder político da mão dos podres de rico. Para que o Estado possa cumprir a sua Constituição. O Estado não cumpre sua Constituição por quê? Porque ele é totalmente dominado, sequestrado por forças econômicas. Então ele não cumpre a Constituição. Pela Constituição brasileira, todo brasileiro tem direito garantido pelo Estado de boa alimentação, de boa moradia. Eu estou falando de saneamento básico. Eu estou falando de ensino de qualidade, de informação jornalística verdadeira e não esse absurdo que a mídia apresenta. E o Estado não cumpre sua Constituição. Você quer resolver os problemas sociais para a gente começar a desenvolver outras coisas ainda acima do que nós estamos desenvolvendo? Cumpra-se a Constituição. Alimentação para todo mundo. Tem produção de alimento para todo mundo. Tem condição de botar casa para todo mundo. Mínimo. Tem condição. Não tem interesse. Exatamente porque aqueles podres de ricos precisam, para manter os funcionários todos disciplinados, precisam de miséria, para servir de ameaça. Se você não se comportar direitinho, você vai para a rua. Tem outro botando no seu lugar. Inclusive a miséria é bom para isso. Tem sempre outro para botar no seu lugar. Desvaloriza o ser humano. Torna ele peça de uma engrenagem, fácil de trocar. É só trocar o parafuso. Joga fora e nem pensa se o parafuso tem família, filho, o que vai acontecer. Foda-se, foda-se. É um sistema social com base de cima, cara. É. O ser humano é descartável. O ser humano pobre. O valor humano está ligado à sua propriedade. Não é o seu sentimento, não é o seu caráter, não é a sua sensibilidade, nem a sua criatividade. Não é no que realmente tem valor. É no que tem preço. Você costuma dizer que normalmente a pessoa de bem é pessoa de bem. Pessoa de bens. Que a sociedade considera a pessoa de bem, na verdade, é pessoa de bens. Pode crer. Pra gente já se encaminhando aqui pro fim, já temos quase 40 minutos de conversa, eu acho. Estou cronometrando errado. O Rogério Caxias, ele tem uma pergunta pra você, fala assim, Eduardo Mariano, na sua opinião, quem é Jesus Cristo? Eu não conhecia, parceiro. Ou se conhecia, estava numa encarnação que eu já não lembro mais. Olha, velho, chegou num ponto que eu já escuto esse nome de um pé atrás. Alguém fala em Jesus, eu falo... Eu já vi gente atirando pedra num senhor dentro de uma loja de Umbanda em nome de Jesus. Então, para mim, velho, eu dizia assim, é um nome corrompido na boca dos hipócritas. Assim como amor, Deus. Certos assuntos, velho, eu não permito que a minha razão se meta, não. Para mim, a consciência resolve isso daí. Está sendo agressivo? Está fazendo mal? Está emanando raiva? Está errado, mano. Espiritualmente está atrasado. Se você tem amor, solidariedade, compreensão, boa vontade, generosidade, carinho, afeto, humildade, você tem auto-espiritualidade, velho. Não me importa a sua crença, velho. Seja Jesus, Buda, Krishna, seja o que for, mano. A espiritualidade de uma pessoa, ela é diretamente refletida na conduta dessa pessoa. Como é que ela se comporta? Como é que ela trata os demais? Que sentimentos ela produz em si? Que sentimentos ela provoca em torno de si nas outras pessoas? É uma pessoa tolerante, amorosa, compreensiva, generosa, humilde? Tem sabedoria? Tem autoespiritualidade, velho. Pode acreditar em Jesus, em Buda, em Cristo ou não acreditar em nada. A espiritualidade não depende da crença. Ela se reflete na conduta. Não acredito que exista um Deus que exija crença. Você tem que acreditar, senão você vai para o inferno. Isso é coisa deturpada. Você não precisa acreditar em nada. Eu tenho raciocínio para duvidar. Então eu duvido, mano.
Eu prefiro 1000 vezes a dúvida do que a certeza precária. Como é que eu vou falar do Supremo Ser do Universo se eu nem conheço o universo? É pretensão pura. E a gente cai numa infantilidade religiosa, que é imaginar que o Ser Supremo do Universo é macho, vingativo, punidor, exigente, tem filho preferido, senhor dos exércitos, amaldiçoa, manda para o inferno. Mas isso para mim é um ser humano, investido de superpoderes. É nesse ponto que eu falo, eu prefiro a dúvida do que essa certeza ignorante. Prefiro a dúvida. Me abraço com a dúvida para não cair no ridículo de estar explicando o que minha razão não alcança. O ser humano não tem alcance, velho. O nosso planeta tão grandão é uma poeira cósmica. O nosso Sol, tão vital, é uma estrela anã, no meio de bilhões de outras estrelas. Tem sistemas planetários com milhares de planetas, velho. Com a estrela, o Sol do sistema 1000 vezes maior do que o Sol. 2000 vezes maior do que o Sol, com milhares de planetas em volta. Centenas de planetas em volta, dezenas de planetas em volta. O nosso sistema em torno do Sol, na periferia de uma galáxia das menores, tem 8 estrelas, 8 planetas. O Sol é uma estrelinha anã e 8 planetinhas. A gente está no terceiro planeta, é uma poeira cósmica. Dessa poeira eu estou em contato direto com o Ser Supremo do Universo. Essa é uma crença, velho, que nasceu numa época em que as pessoas não tinham noção da astronomia. Achavam que o planeta Terra era o centro do universo e que o Sol passava, até puxado por uma carroça. É uma visão muito primitiva de mundo. Aí Deus é pai. Com a concepção da astronomia já era para a gente perceber que Deus é alguma coisa muito além do que a gente pode perceber, muito além do que a gente pode imaginar. Então imaginar isso já é uma pretensão arrogante. Com um pinguinho de humildade eu sinto a espiritualidade em mim. Eu uso a minha intuição, eu uso meu sentimento. Espiritualidade não é razão, cara, é sentimento. Mas a gente quer meter a razão lá para explicar e acaba arrumando verdades improváveis. E impondo sob ameaça. Você acredita, está fudido pro resto da eternidade. Isso também é muito infantil, mano. A espiritualidade está no meu sentimento. Meu sentimento, minha intuição me diz que se eu tenho uma consciência atenta, se eu trabalho na minha consciência, dou valor à minha consciência, não engano a minha consciência, e estou de acordo com ela, se ela aprova minhas atitudes, eu estou bem com a espiritualidade, velho. Essas coisas não precisa a gente se preocupar com isso, velho, porque a vida é curta, a gente morre. E quando o corpo cair, a gente vai estar de cara para a realidade interdimensional, da dimensão dos espíritos. E a gente vai sintonizar com a frequência que a gente tem aqui, com os nossos sentimentos, com o nosso caráter, com o nosso temperamento. A gente vai sintonizar para onde a gente vai. Vai estar de cara para essa realidade. Aí eu vou estar diante dessa realidade inegável. Por aqui, não dá. Aqui a espiritualidade eu exerço é com meus irmãos, na minha coletividade humana. Você vê o cara se abraçar muito com certezas improváveis religiosas e exercer uma arrogância que você vê que a espiritualidade dele é pequenininha. A arrogância demonstra a espiritualidade pequena. A arrogância, a certeza, a intolerância, a agressividade, a cobrança. Se você não acredita, vai pro inferno. Velho, é o jardim da infância da espiritualidade. Pode ser um sacerdote, mano. A pessoa compreensiva, amorosa, sábia e tal, pode ser ateia, mano. Geralmente uma pessoa com essa característica, ela não é ateia. Embora frequentemente as pessoas não ateias não são necessariamente religiosas. Porque ser religioso significa abraçar uma verdade e afirmar isso como verdade. Eu não preciso disso para exercer espiritualidade. Ao contrário, eu não sei qual é a verdade, assumo que não sei e estou aprendendo o que eu posso aprender. Quando eu puder saber qual é a verdade, eu vou saber, mas por enquanto eu reconheço que eu não sei, não tenho condição. Aqui no planeta eu não vejo ninguém em condição de saber a verdade. A gente tem pequenas verdades para ir alcançando, até através de pequenas mentiras ou grandes mentiras que a sociedade nos conta. Inclusive as religiões. A gente ia encerrar, mas você encerrou bem. O que você pensa, assim, sobre... Deixou um gancho, assim, sobre as religiões, assim, tipo... Porque, assim, parece que antes da globalização, a questão geral, parece que as sociedades, mesmo da forma primitiva que elas se reuniam, elas tinham uma religiosidade no desenvolvimento, talvez, de uma espiritualidade. Eu chamo de mística. Uma mística. É. Você acha que isso está em desenvolvimento também? Claro, como tudo. A religião é uma coisa a ser, aspas, superada? A espiritualidade é um desenvolvimento permanente. A religião, no modo explicativo, no modo racional, eu acho que tende a desaparecer quando a gente for ganhando humildade. Quando a gente perceber que sentir é mais que saber. Que a intuição vai muito mais longe do que a razão. Que a nossa razão tem limites muito precários.
muito curtos, enquanto que o sentimento ele vai bem mais longe. Não que ele vai a fundo em tudo, mas ele vai mais longe do que a razão. Então eu deixo essa parte para o sentimento. Eu acho que a religião é necessária, velho, na medida do nosso primitivismo. Aquele cara que é egoísta, egocêntrico, ganancioso e tal, ele tem que ter um limite. E aí a religião diz para ele, se você fizer o mal ao seu irmão, você vai ser punido. Se você fizer o bem, você vai ser premiado. Aí o cara aprende a fazer o bem por interesse no prêmio e a evitar fazer o mal por medo do castigo. E isso ainda é bom. Você é melhor do que ele não fazer bem nunca e não ter medida no mal que ele produz. Então a religião é uma necessidade para o nosso primitivismo espiritual. Quando a gente aprender que fazer o bem é muito bom para a gente mesmo, que na verdade quando você beneficia uma pessoa, seria necessário que você agradecesse. Pô, obrigado por eu poder te fazer um bem, cara. Porque você é o maior beneficiado, em espírito. Você é muito beneficiado e você é prejudicado quando você prejudica alguém. Quando você chegar num ponto que você te desagrada produzir o mal para alguém, não é porque você vai ser punido, não é por medo da consequência, é porque você não gosta. Não quero saber que ninguém saiu prejudicado com a atitude minha. Se saiu foi sem querer, ou foi inevitável. Acontece. Ter intenção nisso, ou não se importar com isso, tendo consciência disso, é um primitivismo muito grande. Quando você percebe e passa a repelir que o mal seja consequência dos seus atos, e você prefere produzir o bem, porque isso te faz muito bem, você não precisa mais de religião nenhuma, velho. Você já está com isso que chamam de Deus em você. Sem precisar estar pregando nada para ninguém. Só atuando. É atuação, não é teoria, é prática. Pode crer. Esse foi o papo aí com o Eduardo. A gente vai ter quase 1 hora já. Então, deu, rapaziada? Já deu para encher o saco? Vamos desligar esse negócio. Então é isso, galera. A ideia é a gente estar fazendo alguns ao vivo aí, né, Eduardo? Você tem algum aviso? Essa semana você vai estar fazendo... Não, amanhã tem o... Lá pelo Instagram, né? Café, arte com café, café com arte, como é que é o nome lá? É lá do Espírito Santo, cara. Sim, mas é o lá Sandreira, quem músico. Quem te acompanha pelo Instagram consegue ver no Instagram, no caso. Pô, velho, quem cuida do Instagram é você, eu não cuido do Instagram. Mas quem te acompanha pelo Instagram consegue ver por lá. Vai ser pelo Instagram ou pelo Facebook? Acho que vai ter no Instagram e vai ter no Facebook também. No Facebook também? Também, eu acho. Pode eu sou ignorante nesses Então pontos. não vai ser pelo YouTube, hein, galera. Amanhã, Instagram, Face, a gente vai anunciar aí. O Sandreira, lá do Espírito Santo, músico, cara, gente boa. Pode crer. Amanhã, 5 horas da tarde. Valeu. Valeu, gente.